Olá, eu sou o acadêmico Vitor Hugo Rezende e venho apresentar meu projeto de TCC como pré-requisito da obtenção do título de licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Viçosa. Meu professor orientador é o Dr. Germano Carneiro da Costa e o tema do nosso trabalho é mineração de dados metagenômicos visando analisar a ocorrência das enzimas mercúrio redutase e cromo redutase com potencial biotecnológico voltado para a biorremediação do mercúrio e do cromo. Fazendo uma rápida introdução, a rápida expansão industrial aliada ao crescimento acelerado da população humana ocasionou o surgimento de diversas fontes de contaminação no meio ambiente, agravado pelo descarte inadequado de rejeitos. Dentre os diversos tipos de contaminantes, os metais pesados são causador de sérios problemas no ecossistema terrestre. Embora a industrialização tenha gerado vários benefícios para a humanidade, por outro lado, tem causado significativos prejuízos para os ecossistemas terrestres, para a saúde do homem e os demais seres vivos. Por meio da geração de rejeitos oriundos da indústria metalúrgica e mineração, surge um problema sério, que são os metais pesados. E onde nosso trabalho falaremos muito do mercúrio e do cromo. Muitos desses resíduos contêm níveis alarmantes de substâncias orgânicas recalcitrantes ou metais pesados, uma ameaça à saúde dos seres vivos pelo alto grau de toxicidade e a sua bioacumulação na cadeia alimentar dos ambientes aquático e terrestre. Para tentar reverter o processo de contaminação com metais pesados, surgiu a ferramenta de biorremediação. É um processo conhecido como a conversão das substâncias mais nocivas, mais instáveis, em substâncias menos nocivas ou inertes, feito por micro-organismos resistentes aos metais pesados em questão. A biorremediação com micro-organismos é apresentada como uma tecnologia ecologicamente aceitável, devido ao seu baixo consumo de energia, alta eficiência e segurança ambiental, que busca recuperar áreas degradadas ou contaminadas, utilizando microbiomas para degradar o composto orgânico e metais pesados. E como complemento à biorremediação, nós utilizaremos a bioinformática. A bioinformática é a ciência interdisciplinar que utiliza a informática e a estatística e a matemática aplicada aos dados biológicos. É uma ciência embasada na análise quantitativa de informações relacionadas com as macromoléculas biológicas, utilizando a tecnologia de TI. Então, o objetivo do nosso trabalho será minerar dados em bancos de dados metagenômicos, visando analisar a distribuição dos genes mercúrio redutase e cromo redutase, com potencial biotecnológico voltado para a biorremediação do mercúrio e o cromo. Os objetivos específicos é minerar sequências homólogas dos genes mercúrio redutase e cromo redutase, usando duas abordagens, o BLAST-P e o PHMM. Acessar e dominar o uso de ferramentas de bioinformática voltado para o acesso e análise de bancos de dados metagenômicos, como também o treinamento técnico-científico do licenciando Vitor Hugo Rezende. Continuando, falar um pouco sobre o mercúrio. O mercúrio é o único mineral nas condições normais de temperatura e pressão está no estado líquido. O mercúrio também apresenta uma grande importância econômica e muito utilizado nas indústrias farmacêutica, eletroquímica, de fertilizante e praxida, e indústria do papel.
E sendo também que 75% da contaminação global pelo mercúrio se deve a atividades antropogênicas. No Brasil, as principais fontes de emissão antrópica de mercúrio são nos garimpos, principalmente na região amazônica. Já o cromo é o sétimo metal mais abundante na Terra, mas ele não é encontrado livre na natureza. Ele sempre está associado a algum outro mineral, algum outro íon. No Brasil, uma das principais atividades que utiliza o cromo é a produção de couro em curtumes. Vamos falar agora um pouquinho da via de degradação do mercúrio. O gene responsável pela degradação, que dá resistência ao mercúrio aos micro-organismos, esse gene está localizado em plasmídeos e nos transponsons. Esse gene de resistência está especificamente associado à estrutura do operon MER. O operon é um conjunto de genes nos procariontes e alguns eucariontes que se encontram funcionalmente relacionados, contíguos e controlados coordenadamente, sendo todos expressos em apenas um RNA mensageiro. Ou seja, é constituído pelo promotor, o operador e os genes estruturais. Nesse operon do MER, ele é constituído por entre 4 a 5 genes estruturais que codificam proteínas de transporte de mercúrio, transformação e regulação dos genes. Ao lado aqui nós temos uma figura mais específica do processo de degradação do mercúrio. Já as vias metabólicas da degradação do cromo, nas bactérias resistentes ao cromismo, a redutase do cromato, como o cromo redutase, catalisa a redução do cromo 6 a um cromo 3, mediante a transferência de elétrons do doador, como o NADPH, para o cromo 5. Essas enzimas estão localizadas na parte solúvel do citoplasma, ou ligadas à membrana das células bacterianas. A nossa pesquisa está sempre focada em tecnologias de bioinformática. Através da bioinformática, nós vamos minerar bases de dados biológicas. Essas bases de dados são onde são armazenados determinados conjuntos de sequência, sejam elas de nucleotídeos ou aminoácidos, e assim são utilizados como referência para comparação. Também um dos modelos do banco de dados é o metagenômico. Nesse banco de dados é descrito com análise funcional de sequências de genomas microbianos coletivos contidos em uma amostra ambiental. Ou seja, os bancos de dados metagenômicos, pegamos um conjunto, uma amostra, por exemplo, de terra, analisamos todo o DNA presente naquela amostra. E através da bioinformática conseguimos identificar qual micro-organismo está presente naquela amostra. Vamos utilizar também duas bases de dados, que é o IMG e o BMP. O IMG ele conta atualmente com cerca de 379 metagenomas finalizados, incluindo dados advindos de ambientes modificados, ou seja, contaminados, com materiais de biorremediações. Então, não vamos utilizar pesquisas já realizadas com a biorremediação. E também vamos utilizar o banco de dados BMP. É um consórcio nacional voltado para o estudo microbianos daqui do Brasil. Também vamos utilizar duas tecnologias da bioinformática, que seriam o alinhamento de sequências e a mineração. O alinhamento de sequências nada mais, nada menos é que a ordenação dos nucleotídeos, a sequência de nucleotídeos,
comparando de duas sequências ou mais sequências, né, individuais ou múltiplas. E no resultado desse alinhamento, mostrando o tão quanto um organismo é mais próximo de um ou do outro, ou as suas características, né? Já a mineração é um processo de descoberta de padrões fundamentais, interessantes e inovadores presentes na sequência de nucleotídeos ou de aminoácidos. Então, através de padrões de fórmulas de softwares de mineração, nós conseguimos descobrir coisas novas presentes ali. Então, no nosso trabalho, nós temos como hipótese descobrir, utilizando bancos de dados metagenômicos, se nós vamos encontrar micro-organismos com habilidade de metabolizar os metais pesados, mercúrio e cromos, ainda não descritos. E através desse resultado, a gente poderá servir de subsídios para futuros estudos experimentais. E já a metodologia da nossa pesquisa, trabalho, ela é dividida em duas etapas. A primeira etapa do estudo seria procurar em artigos sequências sementes, entre aspas, né, do mercúrio redutase e do cromo redutase. E com essa sequência semente, nós vamos fazer uma busca na base de dados de proteínas, o RefSeq. E através dessa base de dados de proteínas, nós vamos procurar micro-organismos parecidos que tenha essas enzimas mercúrio redutase e cromo redutase. A partir de encontrar esses organismos, a gente vai fazer um alinhamento múltiplo, utilizando a ferramenta MAFFT. E a partir dessas análises do resultado do MAFFT, vamos utilizar a ferramenta GeoView, que é uma ferramenta para analisar a sequência de elementos encontrados. E os dados dessa sequência, que são satisfatórios para a nossa pesquisa, nós vamos utilizar um outro tipo de alinhamento, que seria o alinhamento PHMM, que ele é uma tecnologia de algoritmo que ele usa o StarCom. Isto é uma ferramenta que consegue detectar homologias distantes entre sequências de proteína. E ela tem se tornado um componente central na análise de dados genômico, onde a gente consegue filtrar e fazer uma linha de corte pré-estabelecida de qual micro-organismo trabalhar e qual os micro-organismos eliminar. Já a segunda etapa do estudo, depois que a gente ter conseguido selecionar os micro-organismos através da ferramenta PHMM, a gente vai fazer uma busca nos bancos de dados metagenômicos. Ou seja, então vamos procurar os organismos que têm aquela sequência de aminoácidos e não vão conseguir determinar em qual lugares esse micro-organismo está presente, seja na base de dados IMG, que é uma base global, e a base de dados nacional, né, BMP. Nós vamos procurar saber aqui no Brasil onde já foram localizados esses micro-organismos. E estuda, a gente vai utilizar essas buscas desse banco de dados pelo BLASTP. Esse BLASTP seria uma ferramenta de procura de proteínas. Você passa uma sequência de proteínas, ele bate na base de dados e onde que for os dados forem encontrados, ele passa esse retorno. E aqui é o referencial bibliográfico utilizado para montar no slide.
Muito obrigado.